Olá pessoal, já iniciando aqui, Lucas Pilha, meu amigo, está nesse momento no Canadá e está assistindo a nossa live. Natália, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar já, eu estou só iniciando aqui uma conversa rápida com vocês, vamos falar de mapeamento de processos. Eu acho uma metodologia fantástica, que obviamente precisa de método e organização para poder implantar um bom processo. Quero dar dicas aqui para vocês de como conduzir essa metodologia. Ultimamente, os aprendizados que a gente tem tido recentemente. Josi, seja bem-vinda. E falar um pouco das histórias de alguns projetos que nós participamos, falar um pouco dos desafios dessa metodologia, qualificação do time para poder conduzir, vamos falar de manual de notação, como que a gente pode construir essa estrutura, de visual, falar de BPMN, vamos falar de diversos assuntos aqui que são importantes para esse tema. Felipe, seja bem-vindo, Alessandra, Letícia, que bom que entraram. E vamos aqui começar, Gustavo. Vamos começar aqui a nossa conversa já. O tempo é curto, depois os outros profissionais que sempre nos acompanham podem acessar o início lá no IGTV. Tá? Pessoal, mapeamento de processos. Tem gente que tem... Oi, isso ainda existe, cara? Isso é uma coisa antiga, né? Isso ainda é método ainda que se discute? Pessoal, é normal, tá? Eu digo, o meio profissional discutir esse tipo de temática e achar o que a gente discutiu no ano 2000 hoje não é mais vigente. É comum, tá antigo, já passou do tempo, né? Isso aí não é uma coisa jamais vigente, muito pelo contrário. A essência do conceito continua nos acompanhando. Hoje, todas as empresas que na década de 2000, quando teve que passar para ISO 9001 versão 2000, que teve abordagem de processo, construiu bases metodológicas para isso, vem dando manutenção nesse aspecto. Não é porque hoje não é tão falado como foi falado na época de 2000, 2008, que foram os anos que a norma trouxe ali bastante a questão de processos, mas não é por isso que ele não é um tema atual. É um tema absurdamente atual, porque se as empresas não conseguem trabalhar com processo, é uma zona, pessoal. É um mundo psicodélico. E você hoje entra numa empresa, nós entramos hoje numa empresa, e a gente percebe que a empresa não tem processo, porque não sabe para onde essa informação vai, como ela é trabalhada, como ela é processada, como ela é arquivada, como ela interage com as outras áreas. Tem muitas empresas que trabalham de uma forma muito empírica e sem um processo bem determinado. Então eu tenho uma abordagem e provocação sempre para quem gosta de coisas novas. Vamos dar nome novo? Você pode dar o nome que você quiser, mas a essência de mapeamento de processos vai estar sempre acompanhando as empresas. E hoje é um tema extremamente relevante, um tema extremamente importante para as empresas. Eu tenho e começo aqui falando para vocês sobre alguns aspectos importantes para a gente trabalhar a questão do mapeamento de processo, do tema mapeamento de processo. Tem algumas perguntas que o pessoal me passou, mas eu vou primeiro começar falando aqui sobre essa estrutura técnica desse tema. Tá? Primeiro, o pessoal precisa de um método. Aí você fala, você sempre fala isso, né? Sim, vou falar para isso também. Tá? Precisa de método. Qual que é o método que vocês vão usar? Qual que é a estrutura e onde vocês vão apresentar e divulgar esse documento? Porque você pode fazer numa ferramenta. Beleza, fez um processo, coisa mais linda do mundo. Vai disponibilizar aonde? Como é que você vai treinar as pessoas? Como é que você vai manter ele atualizado? Que isso é um grande desafio. Como é que você fez a participação das pessoas para fechar aquele documento? Porque nas empresas temos interfaces. E se você não cuida da interface, você vai elaborar um processo que você não ouviu uma outra área. E aí um dia ele fala assim, mas espera aí, tem um documento aí que eu tenho que fornecer e que está faltando. E aí você precisa... Naturalmente, você precisa obrigatoriamente trabalhar para ter esse processo bem estabelecido. Note, a interface com as áreas é o maior problema das empresas hoje,
Porque as empresas hoje, pessoal, elas não escutam as outras áreas. Eu cuido aqui do meu mundinho, cuido aqui da minha vida e o outro lá que se dane. Mas os processos são interligados. Os processos, eles acontecem de uma forma unida. E se você não tem um método de construção, validação, compartilhar aquela estrutura do fluxo, você não vai conseguir estabelecer um bom mapeamento de processo. Então, eu deixo aqui vocês com o primeiro ponto, método. O método envolve pessoas, então você precisa treinar as pessoas nesse método. E o que é treinar a pessoa no método? Você vai, obviamente, pegar um conceito de BPMN, um conceito de construção de fluxos de processo com um manual de notação. Você precisa ter um bom manual de notação para que você consiga construir o quê? Padrão. O fluxo tem que ter padrão. E hoje, pessoal, qual que é o padrão? É um fluxo horizontal, é porque eu vou desenhar aqui na mão, aqui, né? Mas que é da mesma forma como nós lemos, que começa no canto superior esquerdo, porque nós lemos desse jeito, e termina no canto inferior direito, porque o fluxo ele roda de forma como nós lemos para terminar aqui. E hoje, de uma visão bem leve, não muito carregada, não tem muito texto, não tem muita informação, não tem muita caixinha, porque você polui o processo. Então é importante que o processo tenha uma estrutura visual interessante, ok? Método, estabelece um procedimento manual de notação e dá treinamento. E quando você treina as pessoas que vão ser as responsáveis por processo nas áreas, porque, note, alguém vai ter que pensar e colocar no papel. E quando você coloca alguém para pensar, essa pessoa precisa passar pelo treinamento e ter uma noção de sequência de atividades. Entrada, realização de atividade e saída. Essa pessoa precisa de um treinamento, porque na hora de mapear, como é que é o mapeamento? Eu vou lá, pego uma folhinha de papel, eu vou entrevistar um gerente de manutenção, falo, gerente de manutenção, como é que você faz aqui sua atividade? Como é que você inicia? Ah, eu tenho a demanda de fazer aqui manutenção preventiva, né, preditiva, corretiva dos meus equipamentos, é por hora, ou é por tag, ou por tempo, e eu tenho essa planilha de Excel aqui, onde o sistema que estabelece as prioridades, e eu faço essa lista. Aí você fala, deixa eu ver como é que funciona. Você olha e anota. Quem que aprova isso aqui? Para onde vai? O equipamento é verificado? Existe uma fase de verificação? Note, você faz a entrevista no processo, anota na folha, anotou na folha. Normalmente, como é que é feito nas empresas? Vem alguém, escreve, faz o fluxo em formato draft e leva para o gestor de novo. Gestor, por gentileza, é isso aqui? Aí o gestor, faltou uma fase aqui, ó. Aqui falta isso, falta aquilo e tal. E aí se mapeia. Aí depois, obviamente, esse processo. Aí ele fala, ó, essa área aqui. Porque tem processos, pessoal, que tem raias. Eu recomendo muito processos com raias. Então você imagina essa foto de processo. Ela é dividida em 3 raias. Quais são as raias? São as grandes áreas ou grandes departamentos ou outras responsabilidades para fazer aquilo acontecer. Então, quando você tem aqui uma estrutura e coloca uma atividade e vem para uma segunda área nesse nível, ela participa dessa estrutura para depois voltar para outra e para uma terceira e acabar, por exemplo. Note que você, depois que faz uma área, vai validar nas outras. Sempre há uma área que tem mais informações. Eu recomendo que você comece por essa. Mas depois você vai validar com as outras áreas. É comum, pessoal, só uma dica aqui, quando chega na outra área, o cara, tá vendo? Isso era Amazônia, isso aqui não funciona, desse jeito não vai dar certo. Você que é um profissional de alto nível faz o quê? Vamos entender que esse processo é importante, o momento é este da gente equalizar, você media, porque normalmente as pessoas gostam disso. Nas empresas, o ego, pessoal, é muito forte, né? Infelizmente, o ego, o poder, eu não concordo. Ele nem leu com profundidade aquela informação, mas ele já tem instituído, ele já estigmatizou uma briga, alguma coisa com a outra área lá. Aí o que acontece? Ele não vai participar profundamente daquele processo por questões pessoais. Isso para mim é muita imaturidade, mas a gente encontra diretor, superintendente, gerente, encarregado, presidente, desse tipo, né, no mercado aí. Infelizmente, porque as pessoas não deixam de ser seres humanos e cheio de problema e mazela. Mas você, que é um profissional de gestão, que é elegante, que sabe falar, sabe mediar, sabe, obviamente, tratar o assunto, vai construir uma relação de
contundência, de finalização para aquele processo e deixar ele funcionando bem. Depois que você fez isso lá com a área, você validou com todas as áreas, está aprovado? Divulgação. Então você vai divulgar em workshops, em treinamentos, você vai divulgar, né, num evento específico numa área, você vai dar na mão do encarregado que vai fortalecer e falar muitas vezes daquele processo numa empresa num determinado momento. Então perceba, você leva isso para ele, para que a ponta, aceite e trabalhe com o processo. Pessoal, tem uma coisa interessante que eu gosto de falar. Tem gente que faz mapeamento de processo, coisa mais linda, maravilhosa. Aí você chega no operador da máquina lá e fala, vamos falar de processo? Eu falo assim, não sei disso não. Nem sei o que é isso. Sabe por quê? As empresas têm uma dificuldade muito grande de percolar, né? De trabalhar a informação no nível operacional. Porque quem trabalha dentro do modus operandi são os profissionais de ponta. E o líder fica ali, senta a bunda em cima do documento, não tem a competência de levar essa informação para a ponta, e o que você tem? Uma perda técnica. E sabe o que acontece em muitas empresas também? Vou contar aqui para vocês. É muito importante vocês entenderem que quando nós trabalhamos o aspecto técnico de levar a informação para a ponta e não pega, aquele líder, aquele gestor, aquele profissional que está lá atrás, que é o diretor, quando entra um novo, ele questiona. O novo vira e fala o seguinte, olha, eu não estou entendendo o processo, ele não está operacional na ponta, vamos reconstruir tudo. Eu tenho clientes, pessoal, que já reconstruíram 3, 4, 5 vezes as estruturas de processo. Gastam milhões de reais. E sabe o que acontece? Na hora que você vai ali, olha só, na hora que você vai na ponta, não está acontecendo, ele perde credibilidade e gastam muito. Isso é porque não deram manutenção, não deram estrutura, não fizeram a parte deles, lá a empresa, para propagar, e aí perde credibilidade. Mas por quê? A culpa é da empresa? A culpa é do método? Não. É porque quando desenharam o processo, não foram capazes de levar isso até a parte operacional. Então o que eu quero, trabalhar com vocês aqui é que faz o método, independente do método, tá, pessoal? Tem gente que gosta de colocar em softwares robustos. Muito mais importante é o seu trabalhador lá na ponta entender a mentalidade de processo. Porque isso é a base, a mentalidade de processo é a base para você conquistar um processo de gestão mais estruturado. Né? Então, deixo vocês aqui com esse ponto, com essa provocação, de levar até a ponta essa estrutura de conhecimento. Não é só mapear processo, não é só deixar o documento disponível num drive ou num sistema de gestão de qualidade. Você tem que trabalhar isso na ponta, ok? Outros grandes desafios. As pessoas têm dificuldade de construir os fluxos, de colocar ideias bem sequenciadas. As pessoas têm dificuldade de propagar o conhecimento. Eu acho importante que a gente aqui consiga levar isso até a ponta, levar essa informação, para as pessoas que vão trabalhar, dentro da estrutura técnica do processo. E você que está aí vai ser uma pessoa que vai propagar isso. Então eu deixo aqui o convite a você que assiste a conhecer bem o método e entender que você tem que treinar outras pessoas, porque são as outras pessoas que vão te ajudar a fazer com que isso ocorra, ok? Pontos também aqui que valem a pena colocar. Mapeamento de processo, pessoal, ele faz uma empresa ser muito melhor do que a que não tem. Por qual aspecto? E aí eu vou dizer. As áreas normalmente trabalham dentro de estruturas muito particulares, muito pessoais. E eles têm uma dificuldade muito grande de fazer amarrações com outros departamentos. Então, quando nós trabalhamos numa empresa onde o processo está bem determinado, bem conectado, tudo flui melhor. A falta de comunicação, integração, inter-relação entre processos das empresas é uma situação muito complicada que vemos hoje. Okay? Então,
é um outro ponto que eu gosto muito de comentar, falta sinergia, falta integração, falta conexão, falta comunicação entre as áreas. E isso se reflete muito, né? Isso daí é desenhado muito nos processos, ok? É importantíssimo falar agora, eu falei o como, eu iniciei do como lá de abordar o gestor, mas antes tem uma fase importante. Toda vez que a gente vai aqui nesse G4 mapear um processo, a gente visita área a área e já pergunta. A gente pergunta qual que é a estrutura dos processos daquela área, ou subprocessos, porque você pode trabalhar em macro processos, processos mais amplos, processos de negócio, processos gerenciais, processos táticos. Você pode dar o nome que você quiser, mas o importante é que exista um racional de processos nível 0, nível N0, grandão, que olha a empresa como um todo, depois N1, processos já mais executivos, depois N2, eles mais gerenciais ali de como acontece, e um N3, por exemplo, que é mais operacional. Esse esqueleto você tem que fazer. Então você tem que fazer um esqueleto N0, N1, N2 e N3. Você não precisa mapear até o N3. O início é que é importante, de você dar uma cara mais macro, e o N0 e o N1 inicia com os dois, tá? O N2 já é um outro degrau que você já vai ter que se aprofundar um pouco mais nas áreas, mas que eu indico muito. O N3, que é você mapear em processo as atividades operacionais, eu só quero fazer uma consideração aqui. Muitas empresas já estão acostumadas a trabalhar com procedimentos. Então, quando você faz o N0 muito grande, o N1 já numa fase mais de área grande, N2 gerencial, o operacional, normalmente o pessoal já casa com os procedimentos da empresa. Oi, mas eu quero fazer um processo. Pode, só que o teu operacional não está acostumado ou habituado a ler um processo. Ok? Então ele não está habituado a ler um processo. Então é muito importante que você pense na ponta, estrategicamente. Tem empresa, pessoal, que é indústria química, indústria de transformação, indústria de alimentos, muitas, né, de cosmético, então, que são empresas que já têm um nível técnico e eu vou falar assim, mais acostumado com esse raciocínio. Se você entra em outros segmentos que são muito operacionais, por exemplo, construção civil. Construção civil, o trabalhador está lá na frente de serviço, lá na ponta, embaixo do sol trabalhando. Já é difícil você levar um procedimento para ele, para o coordenador, para o líder de frente ler. Imagina um desenho de processo. Eu já tive casos de clientes que voltaram atrás da metodologia no nível N3 para voltar ao procedimento. Por quê? Quando eles voltaram em procedimento para nível N2, mantiveram o N2 e tiraram o N3 e colocaram procedimentos documentados, o processo aconteceu melhor. Mas isso não é regra. Eu só estou falando que isso que já aconteceu no mercado, porque é difícil pulverizar, é difícil chegar a informação lá no operador, lá no profissional da ponta, porque não é uma informação tão fácil de ser digerida, de ser trabalhada. Então, eu deixo vocês aqui com essa questão, porque você que vai implementar aí na tua empresa, você tem que estar atento para isso. Tá? Um último desafio, antes de eu ler as perguntas, infelizmente, pessoal, gerentes, diretores, executivos não têm treinamento para terem, por exemplo, um senso crítico refinado para processo. E normalmente eles não se envolvem. O que acontece com isso? Imagina que eu sou gerente de suprimentos ou diretor de uma área grande de suprimentos. Eu sou o grande líder daquele processo. Existem líderes hoje no Brasil que tem uma área de suprimentos acontecendo e o líder não conhece a fundo o processo da própria área dele. E isso é muito comum no Brasil. Por quê? Porque quando o cara vira gerente e diretor, entra um chip de arrogância no cara que ele não tem que aprofundar em conhecimento. Não tenho tempo para isso. Minha vida é reunião, minha vida é questões aqui mais estratégicas. Só que como que você trata o estratégico se você não tem refino operacional? Essa é a grande pergunta. Você não precisa ser o especialista, mas você tem que navegar na documentação. Então, se você que está assistindo aqui é gerente, ou quer um dia ser gerente, diretor, executivo, você nunca vai poder dissociar do detalhe técnico.
E eu falo isso, pessoal, porque a gente tem uma empresa aqui com 43 consultores trabalhando em projetos difíceis, com clientes difíceis, com entregas robustas, complexas. E eu hoje tenho muitos consultores que conhecem muito mais a fundo, mas eu faço questão, aqui como, né, um diretor de empresa, e estou ajudando os outros gestores aqui, os outros coordenadores de projeto, a conhecer alguns processos um pouco mais a fundo, por mais tempo restrito, escasso que eu tenha. E eu falo que isso é difícil para qualquer diretor, para qualquer gestor, para qualquer líder, para qualquer gerente. Agora, você não pode se desprender disso, porque você fica superficial. E eu já vi muitas áreas trabalhando processos psicodélicos e o líder ali, que é um grande especialista, não ter contato mínimo com a documentação e você perde o refino desse processo, a beleza dele e a profundidade dele. Pessoal, ponto importante para a gente responder já agora aqui as perguntas. Vamos seguir nas perguntas, ok? A gente recebeu algumas perguntas aqui durante a semana. Ivo, qual que é o objetivo de se mapear processo? Estabelecer uma ordem de trabalho, uma gestão de trabalho, uma organização da empresa, inter-relação de processos e fazer com que a mentalidade de que eu trabalho numa empresa, que a saída do processo, né, do Murilo que entrou aqui agora, ele vem para a minha área, eu processo essa atividade e tem uma saída. Eu preciso entender que o Murilo, que é um consultor da SG4, ele tem uma atividade que ele vai passar para cá, vai ter uma transformação na minha área e vai ter uma saída que vai ser a entrada de um outro processo. Quando eu tenho essa percepção, a empresa é muito melhor. Então o objetivo é esse, é dar clareza de que estamos todos conectados. E clareza de caminhada. É por aqui que você anda. E se você andar aqui, vai dar certo. Tudo vai ser, né, legal para você. Então tudo vai dar certo. Então o objetivo é de otimização, organização e construção, né, de uma base metodológica de trabalho. Quais são as etapas imprescindíveis para o mapeamento de processo? Então, primeiro, um bom planejamento, né, pessoal? A gente tem que fazer um cronograma de trabalho bem feito. Aquela estrutura, que eu digo, a estrutura cervical de como é que você vai mapear os processos, né? Quais são os N0, qual é o N0, quais são os N1, N2, e se vocês vão até o N3 ou vai colocar procedimento. Então você faz essa questão da estrutura aqui. Depois você faz os levantamentos nas áreas, você faz a inter-relação dos processos nas áreas, você divulga e treina para todos os trabalhadores. E por fim, uma sexta, manutenção. Você precisa dar manutenção constante. E isso é uma coisa também para colocar aqui legal, pessoal. A área mudou ali. Mudei o processo, mudei minha atividade, mudei meu rito. Volta para a documentação, atualiza o processo e coloca e divulga de novo para a equipe. Isso é o grande desafio do tema mapeamento de processo, pessoal. Por quê? Porque as pessoas esquecem de voltar à documentação. E aí fica aquele negócio desconectado, descolado da realidade. Então a minha recomendação é colocar essa parte de manutenção muito forte, senão os processos não dão certo. Qual a relação entre processos, né, mapeamento de processo e sustentabilidade? Toda, absurdamente toda, porque se falava muito no passado mapeamento de processo da qualidade. Só que, pessoal, não existe, você não consegue colocar nenhuma palavra depois, nem um sobrenome depois. É mapeamento de processo. Todos os processos entram aqui. Meio ambiente, jurídico, compliance, contábil fiscal, tudo. Foi comum no passado eles mapear, as pessoas que trabalharam com mapeamento de processo e no ranço mais antigo da ISO 9000, não mapear processos administrativos, por exemplo. E que é um erro para mim absurdo. A área comercial, a área de faturamento, contas a pagar. Sem isso, pessoal, a empresa não funciona. Então, imagina, o foco no passado, ISO 9087, 94, era muito na planta operacional e deixava o administrativo de lado. Não pode. Áreas de recursos humanos, todas essas áreas precisam ter conexão com o mapeamento de processo. Então, a área de sustentabilidade, que envolve saúde e segurança, que envolve meio ambiente, que envolve responsabilidade social, que envolve a parte de assistência ao trabalhador, tudo tem que estar dentro do mapeamento de processo. Então, tem total relação, né, dentro do conceito. Né? Por onde começar?
Eu gosto de falar assim, tendo uma conexão entre as pessoas. Você vai começar mapeamento de processo na sua empresa, sabe o que você faz? Junta os principais líderes, formadores de opinião, líderes que transformam, líderes que têm uma união com esse tema, mesmo que você convide os que não tenham também, porque fazem parte da empresa, mas faça um comitê porque precisa de patrocínio. É importante ter patrocínio de todos. Mostre que é importante. Eu acho que esse é o primeiro bom passo para você fazer e iniciar esse processo. Depois vem toda a parte metodológica que eu já expliquei. Mas convença a liderança. Convença o presidente, o diretor, o executivo, mostre os benefícios, mostre o pragmatismo do processo, como ele vai ocorrer, porque isso vai ajudar muito vocês que estão aí estruturando, pensando e trabalhando nesse processo, né, uma profundidade técnica em mapeamento. Okay? Não existe, tá, pessoal, formação. Eu sou engenheiro. Não, porque você pode ser engenheiro, biólogo, matemático, físico, você pode ter qualquer formação. A maneira de construir um processo é algo que você tem que aprender, independente da tua formação. É nítido você ver, a gente está trabalhando com medicina agora, né, pessoal? Vocês sabem que a gente tem uma clínica de gestão ocupacional e a gente entra nas áreas das empresas para trabalhar com essa parte de gestão de medicina. A área de medicina do Brasil não tem processo. Então você faz uma perguntinha bem legal assim numa área, né? Vem cá, como é que você faz gestão de afastados? Tem 300 pessoas aqui pelo Brasil afora e a gente não sabe onde eles estão. Então você não tem processo, você não tem metodologia, você não tem uma sequência de atividades para garantir informação e rastreabilidade, por exemplo. Então fazer processo é fazer em todas as áreas. E qualquer um deve aprender a fazer. Que seja um profissional de manutenção, que seja um profissional da área de saúde, que seja um profissional da área de meio ambiente. A gente tem clientes, pessoal, que tem dificuldade de fazer gestão de licenças e condicionantes de licenças. Porque não tem processo. Porque não existe um rito operacional, uma estrutura de trabalho que leve a pessoa a entregar conformidade. Quem faz processo entrega conformidade. E isso é uma luta de todos nós aqui, né, de todos nós, para fazer com que isso ocorra. Né? A Letícia perguntou, né, em qualquer tipo de empresa e negócio? Todos os tipos de negócio. Montadora, a indústria de transformação, se você coloca a fábrica de tijolo, se você tem estrutura e recurso para fazer um mapeamento de processo em qualquer negócio, por menor que seja, a sua empresa é melhor. Porque sabe o que acontece, pessoal? Entrou uma pessoa nova na empresa. Você sabe como é que é hoje nas empresas? É assim, ó. Ô João, vem cá, Joãozinho, ó. Cola aqui, ó, na Dona Maria. Dona Maria tem 25 anos aqui, ó. 25 anos. Aqui, ó. Cola nela, Dona Maria. Ela vai te ajudar com tudo aqui. Aí o rapazinho novo, né, o Joãozinho novo, entra da Dona Maria, ela já começa assim, ó. Cala a boca, fica aí, presta atenção no que eu tô fazendo, você vai aprendendo. Aquela simpatia, né? E aí, pessoal, esse trabalhador pega os vícios dessa senhora, ou daquele outro profissional, profissional, e ele aprende a trabalhar daquele jeito psicodélico daquela outra pessoa. Imagina se o cenário é diferente. Eu vou dar um outro cenário. Tudo bem, João? Por gentileza, venha cá. Estou te apresentando aqui o líder da sua área, que é a Dona Maria, ela é a liderança aqui operacional. Ela vai te apresentar os nossos processos, os nossos procedimentos, e você, por gentileza, qualquer dúvida, aborde essa pessoa. Aí a Dona Maria chega assim, oi, tudo bem, João? Vem cá, fica à vontade, eu vou te passar o fluxo, eu vou pedir que você leia a sua atividade. Existe um rito, existe um modus operandi da sua atividade, existe um procedimento, leia por gentileza, eu vou te dar um dia para você estudar, amanhã nós conversamos antes de você começar a trabalhar. Esse profissional estudou, aprendeu, viu os formulários, viu a estrutura, viu como é que é feito, viu a interação com as outras áreas, e aí ele chama a Dona Maria e fala, eu tenho dúvida, como é que eu levo isso aqui para outra área, que eu vi que eu tenho que entregar para a área de suprimentos, tem uma outra área aqui de manutenção que eu faço, você faz assim, você faz assado, o formulário é esse mesmo, você coloca ele pela internet e tira a dúvida. O que acontece com esse profissional? Ele vai ter segurança de trabalho, ele vai se organizar melhor, ele vai entregar melhor, ele vai trabalhar melhor. E você sai desse negócio muito pessoal, porque a Dona Maria, que eu dei o exemplo aqui, ou qualquer outro homem ou outra pessoa que possa comunicar aquilo,
pode ensinar errado, pode direcionar errado e não direciona para a excelência. Direciona para o porco, para a desorganização e para coisa que não funciona bem. Olha a importância de ter o mapeamento do trabalho pronto. E isso é a beleza de uma empresa que se dedica em energia para construir esse raciocínio. Ok? Pessoal, eu fico muito feliz aqui, né, de estar podendo comunicar esse tema com vocês. Eu acredito em mapeamento de processos. Eu acho que a gente tem que pensar mais em processo, porque as coisas estão conectadas, estão alinhadas, elas estão juntas. Nada acontece separado. Infelizmente hoje a gente vê nas empresas áreas que tem até competição entre elas. É uma falta de... Eu falo, pessoal, isso aí para mim é uma falta de maturidade que é impressionante. O cara pode ter 80 anos de idade lá, já viveu 200 empresas e age como um adolescente, né? Age como uma criança. Nem adolescente, porque eu conheço muitos adolescentes que têm muito mais maturidade sobre aspectos técnicos e de trabalho do que um monte de adulto, porque tem bom senso, que ajuda, é conectado e está do lado das outras pessoas. Então eu quero deixar vocês aqui provocados que o mapeamento de processo é um caminho mínimo e básico para você conquistar a excelência. Tá? É um dos degraus básicos. A gente pode falar de organização e limpeza, a gente pode falar de mentalidade de risco, a gente vai falar tudo disso mais para frente, mas um dos alicerces é mapeamento de processo. E se você faz isso muito bem, se você faz mapeamento de processo muito bem, a sua empresa brilha, porque o caminho que ela vai seguir está bem mapeado. O caminho que ela vai seguir está bem estruturado. Então, deixo vocês aqui com esse convite pelo aprendizado de mapeamento de processo. Procurem livros que tragam jeitos inovadores ou formas de buscar entrevista e documentação diferentes. Vocês vão ver que isso não é fácil fazer nas empresas. As pessoas não têm tempo para te receber, as pessoas não têm tempo para pensar, as pessoas são ali preocupadas com o que vão entregar amanhã e isso tem uma dificuldade muito grande. Mas se dediquem a aprender para ensinar. Né? E você vê o Jaime escreveu aqui, fizemos aqui na Motriz com o apoio da G4, ficou top. Jaime, obrigado pela consideração. A Motriz é uma empresa muito séria, muito grande e a gente ajudou ele, né? Ele é o gestor lá, uma pessoa muito envolvida com o processo, a mapear os processos da empresa. Uma empresa que cresceu em grandes projetos e hoje caminha com o sistema de gestão lá bem estruturado. Pessoal, eu vou começando aqui já a encerrar a nossa conversa. Eu convido vocês a visitar a nossa academia. A Academia da SG4 tem um módulo só de mapeamento de processo, lá com exercícios, com modelos, com estruturas. Não deixe de visitar a nossa academia, um ambiente de qualificação para quem quer passar de nível, né? Você quer subir um outro nível. Não é a única referência que eu falo, mas é uma referência. Para você que é da área de gestão e você quer mergulhar tecnicamente em alguns temas importantes, lá temos 20, um deles é mapeamento de processo. Eu convido que você visite a academia, conheça o vídeo, tem um vídeo que eu fiz explicando o que é a academia, como ela funciona. É um ambiente de qualificação de gente excelente, de gente que busca aprender. Tá? Não deixe de nos acompanhar nas outras lives na semana que vem. Teremos mais uma aí para vocês, né? Acompanhe a SG4, né, nos canais, todos os canais. Vocês terão vão ter novidades em breve, né, novos treinamentos, novas comunicações. Nós estamos aqui dedicados a entregar para você que tem vontade de crescer, vontade de entregar bem, informação valiosa e relevante. Então, um abraço, um ótimo dia para vocês. Foi um prazer estar de novo aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.